Jovens Geeks, estamos de volta aí para falar mais um pouquinho sobre os spoilers do Coringa. E agora a gente vai fazer aqui uma brincadeira, uma pegada um pouco diferente, porque a gente deu a apresentação praticamente cronológica do filme, e tem um momento que a gente não revelou ainda nos vídeos anteriores, que é um momento crucial para você botar em xeque tudo que você viu anteriormente. Então a gente vai fazer agora um processo reverso. A gente vai começar do final e começar a botar em dúvida ou botar em questão tudo que a gente viu lá na parte anteriores, né? O que aconteceu, o que não aconteceu. Então vai ser um vídeo meio psicodélico. Provavelmente você vai ver alguns unicórnios passando aí no meio da tela, tá? Ou o Geninho, ou você pode ouvir de repente uma risada do Coringa. Então fica aí com a gente nesse novo vídeo, nesse vídeo que vai ser bem louco, bem legal. E só espera a vinheta passar e com essa música maravilhosa pra gente começar a meter bronca. Isso aí, sobe a vinheta! Jovens Geeks, se você está chegando aqui agora, a gente está sempre colocando material aqui sobre cultura pop e tal. É bem interessante, então assim, assine o canal, fique por dentro de tudo que a gente coloca aqui, assine a notificação também e siga-nos nas redes sociais também, que a gente está colocando diariamente outras coisas que a gente não traz aqui pro canal. Então assim, segue a gente, fica com a gente está trazendo muita coisa. Essa semana a gente está colocando muita coisa do Coringa aqui, e, assim, é claro que é um filme muito grande, tem muita coisa a ser falada também, e a gente está trazendo agora aqui um outro bloco para falar, né, sobre os spoilers, alguns spoilers, né? O spoiler tá lá no finalzinho do filme que de repente não sei se muita gente notou, mas é o que levanta uma questão que a gente quer tratar aqui, que é muito importante. Você realmente viu o filme? O filme realmente aconteceu? Você realmente estava no cinema? Eu saí do cinema assim meio perdido. Falei, eu realmente sou eu? Porque no final do filme a gente tem uma cena razoavelmente curta que mostra o Arthur Fleck fazendo um atendimento psiquiátrico do jeitão dele lá, bem esquizofrênico, bem loucaço, e que deixa assim em xeque se tudo que aconteceu anteriormente, essa foi a nossa visão, de repente não foi a visão dos outros espectadores, mas do jeito que a trama foi desenhada do filme, do jeito que ela mexe muito com esse universo da loucura aí, se realmente aquilo aconteceu na vida real, se foi tudo fruto de uma narrativa do Arthur Fleck, dele contando a história para a psiquiatra, né, que não inicia o filme assim, né, para ficar mais claro, se iniciasse ficaria bem óbvio, né, se começasse com ele conversando com a psiquiatra e terminasse com ele terminando com a psiquiatra, a gente saberia que foi toda uma narrativa dele contando a sua história para essa médica. Mas a gente só vê isso no finalzinho, que no final das contas resulta na morte da médica, né? Ou não, também a gente não sabe, porque do jeito que tudo começa a entrar em xeque depois dessa cena, assim, nada impede também que seja só fruto da cabeça dele o fato de ele ter saído da sala com o pé sujo de sangue e fazer marquinhas no chão do hospital. Né? Então essa cena é crucial para a gente começar a questionar. Tem o que leva a gente a crer nisso também, o fato da cena da Zazie Beetz, né? De mostrar que ele cria as coisas na cabeça dele sem existir, né? Que ele é bem esquizofrênico e tal. Então, será que o filme realmente foi aquilo tudo? Será que todas as situações ali foram inventadas? Será que a mãe dele efetivamente era aquela pessoa? Será que ele efetivamente se chama Arthur Fleck? Será que ele tinha uma mãe? Será que ele é uma incógnita igual foi o Coringa do Heath Ledger, que ninguém sabia qual era a história dele, e o próprio Coringa das HQs durante muito tempo, né? Que até a Piada Mortal nunca ninguém se preocupou em escrever algo sobre a origem dele, né? Que é o que esse filme faz agora, ou não. Então, eu acho que assim, o filme ele levanta essa dúvida no final, e a gente tem três possibilidades aí. Ou nada daquilo aconteceu, ou aconteceu daquela forma, ou foi um mix. Algo daquilo ali foi real ou não, né? Ou algumas coisas ele inventou. A gente fica muito confuso em relação a isso, e isso está entranhado em toda a narrativa que a gente vê, né? Em todas quase todas as cenas, né? Ou em todas elas, né? A gente tem a certeza absoluta em algumas delas, como a das Zazie Beetz, mas tem algumas outras que a gente falou em outro vídeo também
né, que a gente percebe que algumas coisas podem ter sido diferentes, como a ligação lá do chefe dele, né, sobre o lance da pistola, porque ele estava tentando comprar uma pistola ao invés de ter recebido. Né? Então a gente tem duas situações: ele que teve a iniciativa de adquirir uma arma, ou efetivamente o colega de trabalho dele que deu para ele, teoricamente, para ele se defender, e no final das contas era para dar uma rasteira nele e ele perdeu o emprego, né? Ou os dois. Ele foi denunciado, né? Ou até os dois, porque ele poderia estar tentando comprar uma arma com alguém até aquele cara chegar para ele e dar aquela arma para ele também. Então a gente fica muito confuso em relação a isso. Isso é a grande genialidade desse filme é essa, né? Eu acho que a única coisa que a gente consegue ter certeza nesse ponto é que na cabeça dele, ele ganhou. Sim. Tanto que quando o cara foi visitar ele tinha um rancor com o cara. Quando ele foi visitar ele, porque a mãe tinha sido morta, tinha falecido, né? Porque ele matou a própria mãe. A gente não deu esse spoiler ainda, mas foi ele que acabou com a vida da mãe. E quando o anãozinho e esse palhaço mais gordinho vão visitá-lo, ele ainda tem um rancor com esse cara, porque ele perdeu o emprego por causa dele, né? No final das contas, ele perdeu o emprego porque levou o revólver para um hospital infantil. Já tinha vacilado lá com a questão da placa, que o patrão culpou ele, o fato das crianças terem pego a placa e destruído, ele não ter devolvido para o empregador. E agora o fato de ele estar dançando com as crianças no hospital do câncer, lá, com as crianças com doença, e deixar o revólver cair no chão. E a desculpa dele é que faz parte, é um adereço do palhaço andar com uma pistola. E o patrão questiona que o palhaço anda com um revólver em qualquer cenário racional. E nem é uma arma de brinquedo, né, cara? Que não se pareça aquela Nerf, né? Então assim, você não sabe nem se quando ele fala para se defender, se ele realmente acredita naquilo ou ele está se defendendo simplesmente. Mas fazendo a nossa retrospectiva, vindo lá do final mais pro começo, né? A gente tem aquela cena lá que ele sai com o pé ensanguentado. Aquilo inclusive pode ser uma metáfora para, tipo assim, por onde o cara passa ele deixa um rastro de sangue, sacou? É bem interessante. E tem aquela brincadeira ali que pra mim foi meio bobo, né? Que como você falou, você achou também. Daquela corridinha, é uma brincadeira meio Scooby-Doo, né? Um vai pro lado. Depois que ele escapa, o segurança, o médico, um funcionário do hospital fica seguindo ele e depois volta bem estilo Han Solo fugindo do Stormtrooper. Certainly has courage. Mas pra mim aquilo ali pra mim é uma homenagem ao Charlie Chaplin, total. Porque ele inclusive corre como o Charlie Chaplin, aquele jeito dele lá de correr, né? Igual, tipo, eu imagino até que pro Joaquin Phoenix, no corpo, assim, no físico que ele tava, pra correr daquele jeito, cara. Seja um martírio. Não, é verdade, porque ele devia estar muito sem disposição, sem energia. Eu vi alguma entrevista que ele falou que não estava tomando suplemento, porque realmente ele devia estar muito desnutrido. Mas então, assim, eu acho que se a gente voltar um pouco antes disso aí, a gente tem a cena lá da televisão, que é uma das grandes cenas do filme que a gente não tinha falado até então, né? Que ele entra lá no programa do Murray, que ele queria entrar. Convidado. Por causa do papelão que ele fez lá na stand-up, né? Que alguém filmou. And finally, in a world where everyone thinks they can do my job, check out this guy. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. Pois é. Como filmou, eu não sei, porque se o filme se passa na década de 70, ninguém tem smartphone. Mas filmaram, ou foi doideira da cabeça dele. Não, eu me liguei disso aí, eu acho que filmaram sim, mas eu acho que o filme preferiu deixar isso aí em suspensão mesmo, de repente isso aí passa batida. E aí enviaram pro programa, né, do Robert De Niro lá, e o Robert De Niro passou e foi pico de audiência o fato dele contar piadas sem graça alguma, né, dele ser um péssimo comediante. O que gera o convite para que ele apareça lá no finalzinho do filme, no programa de televisão ao vivo, agora já como o Coringa, né? Murray, one small thing. Yeah.
when you bring me out, can you introduce me as Joker? Essa cena aí, por exemplo, se a gente for colocar dentro da pauta aqui, de colocar o que é e o que não é, para a gente já responder essa pergunta, a gente nunca vai saber o que é, o que foi de fato e o que não foi. Mas a gente vai tentar colocar aqui alguns paralelos aqui, porque tem algumas cenas que dão essa margem de você saber se realmente, né, aquilo ali é uma operação da cabeça até dele, até dentro daquela narrativa. Por mais que a narrativa toda seja dúbia, a gente está vendo uma narrativa, e dentro daquela narrativa tem algumas cenas que a gente consegue saber, né, que aquilo ali aconteceu ou não, porque ele deixa claro aquilo ali pra gente, dentro daquela visão. Aquela cena, tudo aquilo pra mim me pareceu ser verdadeiro. Se ele foi preso apenas por aquilo ali depois, eu não sei, né, porque já que ele está preso ali naquele manicômio, pode ser o asilo Arkham, posteriormente e tal, eu acho que ele foi de fato preso por aquilo ali e está sendo, né, tá passando por um tratamento psicológico por conta daquilo ali, entre outras coisas, porque olha só, eu acredito que existe um gap entre aquilo ali, entre aquilo ali, porque já que no finalzinho, né, ele é preso, de fato ele é preso ali, depois do assassinato do Murray. Não mostra ele ser preso, né, porque ele, após o assassinato do Murray lá, que no programa que ele conta as piadas sem graças, ele é criticado, o Murray questiona lá o que ele faz, ele saca a arma e mata o Murray em rede nacional e faz um pronunciamento para a câmera, né? Que ele sai preso, mas aí, como tá tendo aquela rebelião na rua lá, aquele movimento lá dos palhaços, um carro uma ambulância aí bate no carro da polícia, ele se ferra lá todo, se machuca todo lá no carro também. E essa galera tira ele como se ele fosse um Marte, como se ele fosse um salvador, né? Eu imaginei até que fosse erguer ele, que ia ser bem clichê, carregar ele assim no alto. Mas aí simplesmente tiraram ele e botaram em cima do carro, e quando ele recobrou os sentidos, viu que estava lá sangrando, ele desenhou um novo sorriso na cara. Agora um sorriso mais Heath Ledger do que Joaquin Phoenix, né? Sim, com aquela marca vermelha mais longa, né? Uma nova transformação, uma nova evolução do Coringa. Não, aquilo ali pra mim, até ali não foi preso. Inclusive, só pra colocar um ponto aí nessa cena em si. Até então, pra mim, até o momento que ele foi no Murray, ele ainda estava em processo de transformação. Cara, pra mim, a cena que bate o martelo, cara, ele virou todas as chaves que ele tinha na cabeça dele. Essa. Até o momento que ele faz o assassinato ali do Murray, aquilo ali pra mim é tipo assim, tá, beleza, ele ultrapassou tudo que ele tinha ali de humanidade que ele tinha ali, porque ele já não se importava mais com nada, entendeu? Nem com a sua própria integridade e tal, em ser preso e tal. E o Murray, cara, pra ele era um ícone, né, cara? Sem falar nisso. Ele idolatrava até o Murray começar a zombar dele, né? Das piadas dele, e se tornar uma figura aversa ao que ele sonhava. Sim. E aí, inclusive, cara, pra mim ele não tinha virado, ele virou todas as chaves ali e, cara, aquela cena ali pra mim, dele levantando no capô do carro, é tipo ele renascendo. Ele tá renascendo ali e renasceu como o Coringa, aquele ali é o Coringa que a gente conhece mesmo. Até então, tudo até então até ali é o Arthur Fleck, tipo o Arthur Fleck virando cada vez mais, virando até chegar o Coringa, aquilo ali já é Coringa. A partir dali, Arthur Fleck não existe mais. De repente, Arthur Fleck nunca existiu, ou se existiu, cara, a piração na cabeça dele é tão grande que assim, ele abstrai, não tem mais, nunca tive aquela história, nunca me chamei Arthur Fleck, nunca tive mãe, nunca tive nada. Nada assim, daquilo aconteceu. Nada daquilo aconteceu. Ponto de início é aquilo ali, o nascimento dele é o sorriso que ele bota na cara. Coloca ali. E aí, voltando até nessa questão do gap, o filme acaba ali, né? Naquele momento que ele faz a carinha lá e tá todo mundo ao redor dele aquilo pode ser, a gente não sabe depois o que acontece, porque pula pro hospital. Essa cena do hospital pode ser considerada até como uma cena pós-crédito, assim. Praticamente.
E aí pula pro hospital e ele já não tá com maquiagem nenhuma, é o Joaquim Phoenix, que tá lá na mesa. Inclusive, cara, sabe uma parada que eu reparei? E eu vi algumas pessoas comentando também, que nessa cena a gente tem um tratamento, cara, o tratamento de imagem do filme é muito bonito. Inclusive, cara, você pode procurar por aí, a gente não vai nem entrar nessa questão, a fotografia é muito bonita, você pode procurar por aí, a gente não vai entrar aqui porque muita gente já fez isso. Tem questões relacionadas às cores, ao amarelo, ao azul e tal, que cada cor simboliza alguma coisa, sentimento, é bem interessante. E ele usa aquelas cores ali por conta disso. Eu só não via ninguém falando sobre o vermelho e questionando o porquê do vermelho e não do roxo. Mas o vermelho pra mim é violência, é o sangue. Mas assim, voltando ali àquela cena ali, eu acho que assim, naquela cena não tem tratamento nenhum de imagem, cara. Não tem. É uma imagem limpa. É como se a gente estivesse filmando ali normal, não tem tratamento, é tudo muito branco, inclusive. Aí você pode pensar, seria de repente a junção de todas as cores. Ou então a única imagem real do filme. A única imagem real do filme, exatamente. E todo o resto é fruto da cabeça dele, desde a pintura, tudo. Não, a pintura de repente só... fruto da cabeça e inclusive... Você pode imaginar que seria da seguinte forma, como o filme ele tem esse tratamento de cores muito grande, cara, cada cor trata de um sentimento, então assim, em cada cena ele enquanto narrava aquela história, se sente daquela forma, inclusive. Então pode ser lido como dessa forma. Eu acho que a grandeza desse filme está aí, tá nesse espaço. Toda essa montagem feita, todo esse cuidado de mínimos detalhes, sim, desde a música até a cor da imagem, e de repente até o próprio Coringa, a máscara lá, tudo é só a expressão dele, não é nem que ele se pintasse de palhaço ou fosse palhaço, pode ser simplesmente uma expressão do sentimento dele, de como ele se sentia um fracassado, contando aquela história lá para a psicóloga, para a psiquiatra. Então é bem... Explosion.